Fala galera, vamos lá, né? Fazer uma análise aí do dia de hoje, tá? No mercado, ver como que foi aí, principalmente o mini índice, né? Que foi a única operação aí que eu fiz no dia, tá? Que foi uma comprinha aqui na operação desse candle, já vou comentar aí pra vocês, tá? Vamos passar rapidão aí, ó, Ibov. O que a gente tem aí no Ibov, pessoal? Deixa eu pegar aqui. O mercado corrigiu, né, pra média de 21, ó, vem aí por baixo, tá? Deixou aí tipo um martelinho, né, trocando polaridade aqui, ó, nessa região, beleza? Uma zona de pressão aí, era uma região já de troca de polaridade. Ele rompeu, fez o pullback, né? Se a gente pegar uma retração aí, a gente vê que o mercado ele parou aí, ó, nessa última pernada, né? Exatamente no 61.8, ó, tá? Junto com troca de polaridade, média de 21, então uma região aí interessante, né? Onde o mercado já demonstrava que poderia ter bastante pressão de compra nessa região, tá? Hoje ele até chegou a ativar, ó, a correção, mas ele não conseguiu dar sequência e fechar aí positivo, tá? O mercado fechou 0,40 aí de queda e vamos ver o semanal, quer ver? Ó, o semanal tem barreiras, né, para cima. A gente vê aí uma média de 21 vindo por cima. Então, um cenário ainda um pouco complexo, né, pessoal? Apesar dessa correção aqui e do mercado ter suporte aí para segurar e tentar uma retomada aí para cima, a gente já vê que nos tempos gráficos maiores a gente tem algumas barreiras, tá? O índice futuro, ó, o cenário é parecido, né? Aqui, ó. A gente tinha 21 aí por baixo. Ele só não estava tão alinhado quanto a troca de polaridade, né, dessa região aqui, ó. Lá no Ibov a gente viu certinho essa região aqui, sendo a região onde ele segurou em confluência com a 21. Aqui ela está um pouco acima, né. Então, mas, de certa forma, aí o mercado segue respeitando aí as médias. O problema é que aqui, ó, no índice futuro, a gente tem uma 50 e uma 9 por cima, né, segurando. Então ele está meio que numa regiãozinha aí bem travada, né? Aí, ó. A 21 pressionando para cima e as médias aí de 59 pressionando para baixo, tá? Então, esse é o cenário do índice futuro pelo gráfico diário. Semanal a mesma coisa, ó, 21 vindo por cima, média de 9 também pressionando, ó. Então, pessoal, mercado com barreiras aí relevantes em tempos gráficos maiores, tá? Vamos para o intra-60 do índice, que é o que eu quero comentar aí. Olha aí, pessoal, hoje quando o mercado abriu, ó, o que eu comentei? Trap Zone, tá? A gente tinha aí média de 9 e 21 por cima, tá? E a média de 200, laranjinha aqui por baixo, ó. Beleza? Essa região em azul aqui era uma região aí onde tinha uma retração, tá? De Fibo. Macro. E o mercado abriu no meio dessa região, né? Brigando aqui. O que eu gosto de fazer, tá? Eu gosto de destacar aqui, ó. Eu deixo essas linhas aqui, ó. E aí eu vou ajustando, tá? Aqui é a média de 200 do intra-60, que é essa laranjinha. Aqui no início do pregão ela estava mais embaixo, então essa linha aqui tava pra cá, ó, tá? Eu vou ajustando ela. Pra quando eu estiver operando lá o Intra 5, eu conseguir ver ali, ó, mais ou menos onde que tá a região dessas médias importantes, tá? E a média de 21 do gráfico diário, que são bem alinhadas aí, né? Basicamente aí é a mesma coisa, tá? Mas eu gosto de deixar marcado aí pra eu ter noção quando eu estiver operando Intra 5. Se eu ver que ele tá nessa região aqui, pô, eu vou ter uma cautela maior, tá? O Intra 15 abriu abaixo das médias, ó, hoje, tá? Já nos primeiros 15 minutos deu essa puxada forte. Na verdade, nos primeiros 5 minutos o mercado já entregou um movimento, deixou uma barra aí com amplitude de 600 pontos, tá, pessoal? E ele já veio testar a região das médias dos tempos gráficos maiores, né? Então, indo agora para o Intra 5, ó, o que a gente teve? Uma abertura em gap de baixa, abaixo de todas as médias, mas o cenário, aí você pode falar assim, pô, abriu abaixo de todas as médias aqui, cara, vou sair vendendo, que esse negócio aqui abriu em gap de baixa, pressão de venda, ó, uma barra forte aí.
Por isso que a gente tem que olhar o contexto como um todo, né, pessoal? Se a gente avaliar o cenário macro, a gente consegue ver que nessa região onde o mercado foi formando aí, né, os fundos do dia, tá? As mínimas, né, do dia, eram justamente as regiões onde, quando a gente olha os tempos gráficos maiores, a gente vê que o mercado tinha uma média de 21 do gráfico diário e uma média de 200 do intra-60, ou seja, regiões de extrema relevância, tá? Regiões que indicavam a possibilidade de uma entrada de pressão de compra por a gente estar falando de tempos gráficos maiores, tá? Então, antes de você pensar que o mercado abriu em gap de baixa, ele vai fazer isso daqui, ó. Avalie o contexto como um todo. Aqui no caso a gente tinha barreiras relevantes. Eu não iria vender, tá? Por aqui, beleza? Se eu fosse vender, o que eu ia guardar? Uma estrutura muito segura, né? Pelo menos perdendo aqui, ó, tá? Essas regiões dessas médias, deixando um pullbackzinho, um gatilho bem bacana, e com as médias próximas, tá? 9,21 pelo menos do intra 5 para pegar uma venda aí. A não ser que o mercado deixasse, né? Quem pegou venda por aqui, ó, nessa correção aqui para as médias, aí eu não peguei por conta da força dessa barra aqui, tá, pessoal? Foi uma barra bem relevante aí, então eu não quis entrar contra essa pressão de compra aqui. E o cenário até então, ó, se a gente for avaliar aqui, ó, o mercado ainda estava dentro do candle dos primeiros 5 minutos, cara. Olha isso aqui. Quanto tempo, quantas horas, né? Umas 2 horas aí dentro desse candle aqui, ó. Indicando aí a possibilidade de um cenário de uma congestão, uma lateralidade. Então não quis pegar a venda aqui nessa região, tá? Mas quem pegou venda aqui, eu entendo que se você vai vender, você não vai vender na cara dessas médias longas aqui, ó, tá? Não vai vender quando o mercado estiver em cima delas, né? Por exemplo, aqui. Vai vender aqui? Não. Aqui eu tinha espaço, né? Pelo menos para bater parciais, ó, nessa região aqui. Foi o que o mercado fez, inclusive pagou até bem nessas vendas aqui, ó. Quem pegou aqui, ó, chegou a desenvolver quase 600 pontos. O problema é que a gente tinha aqui um stop de 400 pontos, tá? E o mercado ainda estava dentro de um cenário aí, né, que ele poderia ficar enroscado aqui dentro, ó, tá? Então era um cenário complexo, tá, pessoal? Apesar de eu ter apoio das médias aqui, eu preferi ficar de fora, ainda mais por conta desse candle aqui especificamente também, tá? Que demonstrou muita pressão aí de compra e eu falei, cara, o mercado pode simplesmente segurar aqui, né, 50% dessa barra e fazer isso aqui, ó. Poderia fazer isso também, né? Então eu aguardei, não fiz nada nesse momento inicial aqui, tá? Já vendo que o cenário não era que era um cenário complexo, tá? Por conta das barreiras que a gente tinha abaixo e acima, porque você fica travado aqui, pessoal. Olha aqui, eu tenho médias relevantes em tempos gráficos maiores e eu tenho todas as médias do intra 5, ó, vindo por cima. Então o mercado fica brigado, tanto que a gente viu essas porradas aqui, ó, tá? E aí, quando que foi que eu entrei? Eu entrei nesse candle aqui, ó, filtrando pelo intra 2, pelo intra 15, tá? A minha entrada foi aqui. Deixa eu pegar aqui para vocês, ó, vou marcar aqui, tá? Onde foi minha entrada. Ó, minha entrada foi aqui, tá? Pelo intra 15, olha o que o mercado tinha feito. Deixado uma forte rejeição, né? Em cima da região de quê? Das médias longas lá dos tempos maiores, tá? Aqui, ó, essa seta preta aqui é o que? O mercado já apontava divergência em alguns indicadores pelo intra 15, IFR, MACD, tá? E pelo intra 5 também. Então a gente tinha aí, além disso, além de tudo, né, divergências, tá? Eu gosto de olhar a divergência mais em tempos maiores, mas às vezes eu dou uma olhada quando o mercado
tá em regiões importantes aí, pode ser um fator extra aí para ajudar na confirmação aí de uma possível entrada. Aqui, ó, eu já estava notando o comportamento dessa média de 21, pessoal. Olha como que ela estava quando esse candle se formou. Ela já estava flat aqui, né, já querendo virar para cima. Eu tinha um distanciamento significativo aí até regiões de retração e as demais médias longas aí, né, média de 50, média de 200 e até mesmo para fechar esse gap aqui, tá? Se a gente pegar retrações, ó, desse movimento aqui, olha aí, eu tinha aqui também espaço, né, para deslocar até 50%, até 61.8, tá? Espaço considerável aí, beleza? Até essas retrações. Então, quando o mercado formou esse tipo um fundinho duplo, né? Não é bem um fundo duplo, mas a gente pode enxergar tanto uma divergência aqui, né, nesses fundos descendentes. Teve esse candle aqui de forte rejeição, ó, tá? Essa forte rejeição aqui. A gente viu lá no Intra 15 também um candle de rejeição, tá? E a gente vê tipo um fundinho duplo aqui, né? Em cima dessa região, que era uma região que a gente já tinha em mente, que era uma região de interesse comprador. Quando o mercado deixou esse candle aqui, pessoal, tá? Foi onde eu efetuei a minha entrada. Era um candlezinho aí, demonstrou pressão de compra. Pelo Intra 2, se a gente olhar, ó, o que o mercado fez? Ele já estava deixando aqui um pivôzinho de alta, tá? Pivôzinho bacana, ó, segurou nessa região, formou fundo ascendente e aqui ele estava ativando o pivô, ó. Ah, estava contra as médias. Cara, a gente tem que olhar o contexto como um todo, tá? Existem situações que a gente vai operar tranquilamente contra as médias e como essa operação aqui evoluiu super rápido. Por quê? Nos tempos gráficos maiores, ó, eu tenho uma média de 21 do diário e uma média de 200 do Intra 60. O que é mais relevante? Essas duas médias aqui ou uma média de 21 flat no Intra 2 e uma média de 50 flat no Intra 2? Eu vou dar um peso maior para o tempo gráfico maior, correto? Então, quando o mercado ativou esse pivôzinho, eu entrei comprado aqui, meu stop estava aqui embaixo, ó, desse fundo, tá? 240 pontos aí de stop e fui buscar alvo pelo Intra 5, ó. Aonde? Nessa região aqui, ó, que era a região aí próximo, né, das máximas do dia. Próximo aí das máximas do dia, VWAP do dia anterior e média de 50, tá? Eu saí por aqui, ó, com 500 e poucos pontos, tá, pessoal? Poderia ter carregado? Poderia. Foi uma opção minha, tá? Em alguns momentos eu tento segurar as operações, tá, pessoal? E aí vou tentando conduzir barra a barra, dependendo da situação. Às vezes eu bato uma parcial e deixo o resto stop no zero ou em alguma região relevante deixo para ver se pega alvos maiores. Mas hoje eu optei por realizar aqui, sair da operação nessa região e tava ótimo, tá? Quem conseguiu carregando aí, ó, seja barra a barra, né, saiu provavelmente por aqui, ó. Essa região em rosa era uma regiãozinha aí relevante, onde a gente tinha aí, ó, o mercado formou aí, né, em vários momentos aí essa região uma zona de pressão, ó, resistência, 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 resistência. Então, era uma região que a gente já tinha em mente aí que poderia dar uma segurada, tá? E basicamente foi esse o único movimento aí do dia, né? Porque depois, ó, quem pegou venda aqui, ok, também, tá? O mercado deixou uma rejeição em uma região relevante. Eu, por ter um distanciamento considerável aí para as médias, entendo até ser válido, tá? Mas eu não gosto tanto assim de pegar essas operações. Eu gosto de ter mais confluências aqui, tá, pessoal? Mas é válida uma entrada nessa região aí, dada a rejeição que o mercado deixou, tá? E o distanciamento também das médias que poderiam sinalizar aí uma correção pelo menos até a média de 9, né? Então, quem pegou uma entradinha aí também chegou a pagar, né?
Agora o problema, pessoal, é quem ficou tentando pegar compra aqui, ó, tá? Nessas correções, cara. O mercado, em horário de almoço, depois que ele dá uma pernada dessa e corrige de uma forma não tão saudável, né? Olha como as médias estavam emboladas aqui. Se a gente olhasse os tempos gráficos maiores, ó, um Intra 15, por exemplo, olha como que ele estava meio enroscado. A média de 50 por cima da 21 e da 9, que também não estavam tão alinhadas. Então, assim, você pegar uma comprinha aqui, pagou 200 pontos. Mas, cara, provavelmente se você não saiu, não protegeu, você tomou stop nessa operação. Então, muito cuidado, pessoal, com essas correções, com esses pullbacks, né, do índice. Porque, cara, esses pullbacks do índice você tem que estar muito atento, tem que ser um pullback, a gente tem que ser bem criterioso, assim, porque o índice, ele falha muito, cara, esses movimentos, tá? Porque aqui, ó, a gente tem dois cenários, né? O que o mercado pode fazer? Ele pode vir aqui, corrigir e ativar um pivô, superando essa máxima, ou ele pode simplesmente fazer isso daqui, ó, que foi o que ele fez, né? Ele vem aqui e corrige, aí você fala, opa, vou comprar, corrigiu para as médias. Aí ele vem, forma um topo mais baixo e pode até começar a reverter o movimento ou ficar enroscado, que é o que ele fez. E aí fica embaçado, cara. Então, assim, tenham critérios muito bem definidos para pegar pullbacks, tá? No índice. Porque quando a gente vê médias emboladas, o ideal, cara, para pegar esses pullbacks é correções com volume pequeno, umas correções não tão agressivas, com candles tão fortes assim na venda, né? Igual a gente viu aqui, ó, tá? As médias precisam estar muito bem alinhadas. Aqui a gente tinha uma 200 cortando no meio, então eu já não gosto, tá? Quando faz pullback assim. Ou eu entro na venda aqui em cima, dependendo das confluências que tiver. Ou então, se eu não peguei essa compra aqui, ó, vai ficar difícil para tentar pegar uma continuidade do movimento, a não ser que na parte da tarde aí, né, ele realinhasse essas médias todas aí, deixasse um pullbackzinho aqui e um pivôzinho bacana com as médias próximas, aí sim, tá? Mas caso contrário, pullbacks assim, ó, nesses cenários aqui com as médias todas enroscadas, cara, é bem complicado, tá? Vai passar calor, provavelmente, tá? Porque aqui a gente não tinha as médias todas ascendentes, vindo por baixo, num cenário aí de uma correção mais tranquila, né? Mesmo que seja uma correção mais demorada, porque pullback muito raso também é complicado, mas uma correçãozinha mais saudável, né? Volume diminuindo, candles não tão grandes assim, ó, tá? Aqui o mercado já estava demonstrando, né? Muita pressão de venda aí, ó, os vendedores batendo forte aí, tá? Olha o tamanho dos candles aí nessa correção. Então, a gente tem que ter essa leitura aí para a gente conseguir filtrar muito bem aí essas entradas em pullback, tá? Então, é isso. Hoje foi uma operação só no dia. Essa comprinha aqui, que chegou a pagar 500 e poucos pontos, tá? E pronto. A gente não precisa, pessoal, ficar operando igual maluco, fazer 10, 20, 30 operações. Tenta pegar o mínimo possível, mas com qualidade, tá? É o que eu venho tentando fazer, é o que eu busco sempre. Tanto que raramente eu faço mais de 2 operações por dia, tá? Cara, você fez 3 operações no dia, não conseguiu ter um bom resultado, muito provavelmente você não vai estar, ou o seu operacional às vezes não vai estar encaixado ali no dia com o mercado, ou sua leitura às vezes não está encaixada, você não está num dia bacana ali, errou algumas coisas bestas e enfim. Então, 3 operações, você não conseguiu extrair o que você precisa do mercado, cara, vai estudar, fazer outra coisa que no dia seguinte tem mais mercado, tá? Então é isso. Espero que vocês tenham tido aí uma boa segunda-feira, um bom início de semana e tenham conseguido aí pegar boas operações no dia de hoje, beleza? Vamos que vamos. Uma boa noite aí a todos. Tamo junto.